Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Glória ao Rei. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 12. De 12 a 15. Na minha versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que eu estou lendo agora, diz a partir do versículo 12 de 1 Samuel 17. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. Em algumas versões dizem, os seus 3 filhos mais velhos seguiram a Saul. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Olha para mim e diga: Davi ia a Saul. Diga: e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Esse texto de Davi, na verdade me inspira absurdamente. Eu sou muito inspirado pela vida de Davi. Primeiro porque as histórias de alguns dos grandes profetas, às vezes nos parece ser aquela história de homens que foram acima da média e a gente nunca vai conseguir chegar na estatura de um Moisés, de um Abraão, né? Moisés ousa dizer, Moisés era tão amigo de Deus, tão íntimo de Deus, que Moisés ousava dizer, olha, após mim virá alguém semelhante a mim. É uma profecia a respeito de Jesus que ele está falando, que virá alguém. E ele fala assim, ó, virá alguém semelhante a mim. Ele tá se colocando na mesma altura, no mesmo patamar de Jesus, para você ver o nível que era Moisés. Mas Davi me inspira sobre muitos aspectos. Ele me inspira pelo fato dele ser alguém sujeito a muitas falhas e cometeu muitas falhas. Mas eu aprendo com a vida de Davi que homem de Deus não é aquele homem que não erra. O homem de Deus é aquele homem que confessa. Homem de Deus não é aquele homem que não tem erros. Homem de Deus é aquele homem que expõe, aquele homem que se abre, aquele homem que se revela. Deus procura gente sincera. Sincera, acima de tudo, que seja sincera. E Davi me inspira por causa disso. E nesse texto eu aprendo mais algumas lições com Davi. Eu vou usar os 20 minutos que me restam aqui para falar sobre essa história. Porque Davi era o menor da sua casa. Davi era o filho esquecido de Jessé. Os 3 irmãos de Davi mais velhos, eles eram fortes, eles eram guerreiros, eles seguiram a Saul na batalha, e Davi, mesmo sendo o filho mais novo, ele teve a oportunidade de ir até Saul. Mas esse texto me impressiona, porque o texto fala, Davi foi até Saul, mas voltou para cuidar das ovelhas do seu pai. O que faz alguém sair do lugar onde todos gostariam de estar para vir para um lugar onde ninguém quer estar? O que faz alguém sair de um lugar onde os olhos da nação inteira estão sobre aquele lugar e ir para um lugar onde não tem ninguém vendo ele? O que faz alguém sair de um lugar onde as posições mais importantes estão naquele lugar e ir para um lugar para exercer uma função que não tem privilégio algum? Davi, sobretudo, entendia que ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Uma unção tinha sido derramada sobre a cabeça dele. O profeta Samuel já tinha nessa época profetizado sobre Davi que ele seria o rei de Israel. Seria fácil para alguém que tem uma profecia como essa, porque afinal de contas foi Samuel que ungiu Davi. Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi e disse, você será rei no lugar de Saul. E geralmente, já que se tem uma palavra, então você vai para um lugar onde essa palavra possa se cumprir.
Davi poderia pensar, bem, então eu vou lá ficar perto de Saul, porque a hora que ele der mole, a hora que ele cair, vai ser a hora que eu já pego a coroa da cabeça dele e vou então cumprir a promessa de Deus na minha vida. Mas quem tem uma promessa de Deus não precisa estar no lugar que os homens acham o lugar estratégico. Quem tem uma promessa de Deus precisa continuar em Deus. Em Deus, ainda que escondido, permaneça em Deus, ainda que distante dos olhos das pessoas, permaneça em Deus, ainda que fazendo coisas simples, permaneça em Deus, ainda que ninguém reconheça você pelo que você faz, permaneça em Deus, permaneça em Deus. O melhor lugar, o lugar mais estratégico para estar é na presença de Deus, é no centro da vontade de Deus, querido, é no centro da vontade de Deus. Agora ouça, Davi tinha 8 irmãos, 3 seguiram Saul. Pergunta, olha para quem está do teu lado, pergunta para ele, quem você está seguindo? Você está seguindo a pessoa certa? 3 seguiram a Saul. Saul era alto, Saul era bonito, Saul era o rei. Saul era alguém de influência, mas já não era alguém usado por Deus, já não era mais alguém cheio do Espírito Santo. E os 3 irmãos mais velhos de Davi decidiram seguir alguém que já não estava seguindo a Deus. Os 3 irmãos mais velhos de Davi decidiram ouvir alguém que já não estava mais ouvindo Deus. Tinha status, tinha privilégios, sentava-se no trono, morava no palácio, mas já não era o melhor exemplo, já não era o melhor exemplo a ser seguido. Os 3 irmãos mais velhos de Davi seguiram Saul, tiveram até um reconhecimento, os nomes deles estão aqui. Os outros, 3 tirando Davi, 4, os outros 4 nem aparece o nome deles aqui. Porque se tem uma coisa tão ruim quanto seguir alguém errado, é você ficar parado e não seguir nada também. É tão errado quanto você seguir alguém errado, ou não seguir ninguém, tentar fazer a coisa do seu próprio jeito. Os 4 irmãos de Davi que não aparecem, nem o nome deles aqui, eles não fizeram absolutamente nada, nem seguiram a Saul, e nem seguiram a Deus, e nem seguiram a visão do Senhor. Eu não sei em qual desses 3 aspectos você se encontra, mas se você quer estar no lugar onde Deus preparou para você, ou se eu tenho algumas informações para você aqui nessa noite. Não importa que caminho os outros estejam tomando. Não importa. Não importa o caminho que a maioria esteja tomando. Não importa o caminho que a mídia esteja propondo para você. Não importa o caminho que os jovens desse século estejam tomando. Diga comigo, diga, eu sei que Deus tem um caminho específico para mim. Querido, não importa o caminho que os outros estejam tomando, Deus tem um caminho para você, meu amado. Deus tem uma direção para a tua vida, querido. Deus tem algo a fazer na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu tinha 17 anos, há pouquinho tempo atrás. Eu estava na minha igreja, na igreja que minha mãe me criou ali na Presbiteriana em Edson Passos. Estava ali na minha igreja, e foi um grupo da Jocum na minha igreja. Jocum é uma agência missionária, é uma sigla, se chama Jovens com uma Missão. Eu estava mal ali, estava frustrado, nada acontecia, com 17 anos eu estava muito frustrado. Foi um grupo, e eu vi naquele grupo de jovens uma oportunidade de eu fazer alguma coisa que eu amava, que era servir a Deus na minha juventude, fazendo algo, viajando pelo Brasil, essa coisa toda que todo adolescente jovem tem na cabeça. E eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero para a minha vida. Aí eu orei. E tinha um jovem comigo, da mesma época, meu amigo ali da igreja, que também sentiu o coração dele arder de alguma forma, queimar de alguma forma por aquilo que ele estava vendo. A gente ia com esse grupo da Jocum pelas praças, pelas ruas ali de Mesquita, da Chatuba, pregava o evangelho, eles faziam peça no meio da rua, era uma coisa maravilhosa. Eu me interessei por aquilo, fiquei apaixonado por aquele tipo de evangelismo, e esse meu amigo também. E eu me lembro que uma vez, a gente estava eu e ele estávamos numa salinha lá na igreja, e eu falei, cara, a gente precisa orar, precisa de uma direção de Deus, porque assim, será que Deus quer que a gente faça isso que esses caras estão fazendo? Vá para lá, para Jocum, seja missionário. Eu vou precisar largar tudo. Eu estava no meio do 3º ano do 2º grau, na época era contado dessa forma, e a gente orou, eu e ele, dobramos nosso joelho naquela salinha e oramos.
Deus nos revela a tua vontade, nos mostra a tua vontade. Eu abri a Bíblia no livro de Ezequiel. Às vezes esse negócio não dá certo, você abrir a Bíblia e colocar o dedo, né? Quem já fez isso? Quem já fez? Fala a verdade. Já fez? De verdade? Eu não sei se eu vou contar essa história aqui, mas para provar que nem sempre dá certo esse negócio. Nesse dia aqui deu certo, vou te contar já, mas nem sempre dá certo. Teve uma vez, que eu não sei se a Vânia estava nesse negócio, acho que não, porque era só homem que podia ir nesse negócio. A gente foi para o evangelismo lá no Bangu, lá no complexo do Bangu, e era 24 de dezembro, Natal. Estava eu, o Arcanjo, acho que estava o Deco, estava o Pelé, não sei. Pastor Marco mandou a gente para lá, a gente foi, né? Sabe como é que era? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente estava lá, dia 24, e a gente estava esperando começar a revista para a gente entrar. O lugar, você conhece o lugar, um lugar tão tranquilo, que assim, se você quer entrar lá para evangelizar, tudo bem, você consegue uma autorização. Os guardas vão, abrem a porta, você entra, e eles te trancam lá dentro com os caras. Não é você que quer entrar? Então entra você sozinho, sem o guarda. O guarda não é obrigado a entrar contigo. E foi isso que os guardas fizeram com a gente. E lá fora, a gente esperando a revista, pensando, caraca, 24 de dezembro, Natal. Todo mundo fazendo rabanada, assando peru. E a gente aqui na porta do presídio para entrar, vai que estoura uma rebelião aqui agora. Imagina o que acontece. E eu falei, a gente estava brincando, mas sabe aquele... Quem fica nervoso começa a brincar, sabe? Começa a rir do nada, que está nervoso assim. E a gente nervoso ali, eu falei, brincando, mas cheio de medo. Falei, cara, vou abrir a Bíblia aqui, Deus vai falar com a gente, não é possível. A gente está fazendo aqui a vontade do Senhor, o negócio é esse. Cara, abri a Bíblia em Mateus. Eu só lembro do tema do texto. O tema do texto era a matança dos inocentes. Sangue de Jesus tem poder, cara. Eu acho que foi aquele texto lá que Herodes mandou matar as crianças na época de Jesus, para tentar... O texto a gente nem leu o texto mais. Deixa, o teu título já... A matança dos inocentes. Falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Mas eu estou aqui. A gente entrou, evangelizou, foi uma vez, estou aqui. Então não valeu. Naquele dia não valeu esse negócio. Mas lá, na presbiteriana, de onde eu vim, Deus falou comigo sobre sair ao átrio exterior. E eu entendi essa palavra sobre sair ao átrio exterior, como fazer esse trabalho que a Jocum fazia fora das quatro paredes. Eu entendi isso. O meu amigo, a gente leu o mesmo texto, mas ele decidiu tomar outro caminho. Eu decidi seguir a direção que Deus estava me apontando, eu decidi seguir o caminho que Deus estava me apontando. Ele decidiu seguir um outro caminho. Na igreja, ele decidiu ficar na igreja. Na época, não, eu estou com medo, eu acho que não é isso, não tenho certeza que Deus falou. Assim. E a gente, ao longo desses anos que se passaram, a gente trilhou caminhos completamente diferentes. A gente andava no mesmo caminho na adolescência, mas por causa de uma decisão, a gente acabou tomando caminhos completamente diferentes. Hoje ele está até afastado da igreja, esse cara. Simplesmente porque não teve coragem de seguir a direção, o caminho que Deus estava propondo. Às vezes Deus propõe um caminho para a gente, querido, que parece ser um caminho estranho. Afinal de contas, eu saí da escola no meio do 3º ano do 2º grau. Nunca mais consegui completar o 2º grau. Porque quando eu mergulhei na Jocum, é um caminho sem volta, fui me envolvendo e nunca mais voltei. Eu decidi optar, eu decidi seguir um caminho. Você sabe qual é o caminho que Deus tem para você? Pode ser que os teus amigos estejam tomando um outro caminho. Mas se você tem certeza de que esse é o caminho de Deus para você, querido, permaneça nesse caminho, permaneça nesse caminho. Agora deixa eu te dizer, deixa eu te dizer aqui 3 desafios que haverão no caminho que o Senhor tem para você no secreto. Primeiro, você começará cuidando de coisas simples, que não são suas, pelas quais você terá pouco ou nenhum reconhecimento. Eu vou repetir porque é isso que está no texto da história de Davi, e eu acho que se aplicou muito também comigo. Então eu vou repetir esse primeiro ponto, de 3 desafios que haverão no caminho que o Senhor tem para você. Primeiro, você começará cuidando de coisas simples, pequenas, que não são suas, pelas quais você terá pouco ou nenhum reconhecimento.
Davi cuidava das ovelhas malhadas do seu pai. Nem eram as ovelhas principais, eram as malhadas. Eu nunca nem vi ovelha malhada. Eu sempre vejo ovelha branca, ou no máximo encardida. Eu nunca vi ovelha malhada, mas se tinha naquela época, era uma ovelha de pouquíssimo valor. Davi cuidava de coisas simples que ninguém queria cuidar. Davi não tinha nenhum reconhecimento por aquilo que ele fazia. Nenhum. Tanto é que quando Samuel manda chamar os filhos de Jessé chamou todos menos Davi. Então, repita comigo, diga: o caminho que Deus tem para mim pode ser que eu cuide de coisas simples, que não serão minhas, pelas quais eu terei pouco ou nenhum reconhecimento. Eu lembro que na Jocum tinha um ministério de louvor e eles quando eu cheguei lá, eles tinham acabado de gravar um LP. Pô, agora adorei a minha idade agora, né? O que é isso, né? De comer ou de passar no cabelo? Essa geração nem sabe mais o que é LP. Era um CD maiorzinho. Um CD um pouquinho maior. Eles tinham acabado de gravar um disco, pronto. A gente fica um disco assim. E aí, só que eu entrei na Jocum, eu já cantava, mas comecei a cantar ali, as pessoas começaram a ver, e aí me colocaram no grupo para fazer o lançamento daquele negócio lá. Eu era das pessoas que ia cantar, que participava do grupo, que ia cantar no auditório lá em Vila Isabel, nem lembro o nome mais do auditório, Boas Novas, sei lá, que tinha em Vila Isabel. E no dia do negócio, eu estava todo empolgado, a primeira apresentação, né, com o grupo, eu estava todo empolgado. E aí o líder daquele grupo falou: olha, Davi, você não vai participar desse negócio, eu decidi que você não vai participar. Eu queria que você fizesse uma outra coisa. Eu queria que você ficasse lá na mesa de som e você fosse o cara que soltasse o playback. Que mudança, né? Eu era o cara que apertava o botãozinho do playback lá atrás. Eu estava fazendo uma coisa simples, que nem era minha, pelo qual eu nem tive nenhum tipo de reconhecimento naquela época. Mas eu fiz com o coração queimando de amor por Deus, de fazer o melhor naquele lugar. Deus sabe do meu coração, Deus sabe do que eu estou falando, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Como eu fui ali o melhor apertador de botão de playback naquela noite. Melhor mesmo. Preparei vários playback para não ter demora de ficar voltando. Aquelas fitas cassete era um negócio ainda muito antigo, assim, para não ter que ficar voltando a músicas aqui. Eu preparei vários, já deixei no ponto. Então, via a sequência das músicas, já tirava um, já colocava outro, já apertava. Rebentei na apertação de botão de playback de um grupo que você nunca nem ouviu falar, de umas músicas que você nem nunca ouviu na tua vida. Mas eu fiz o meu melhor ali. Faça o teu melhor. Faça o teu melhor. Uma vez eu ouvi o pastor Renato Chaves dizer aqui: Deus esconde grandes coisas dentro de coisas pequenas. Deus esconde coisas grandiosas dentro de coisas pequenas e simples, querido. Quando eu e você fazemos as coisas simples de coração para Deus, nós estamos, de uma certa forma, até sem saber, a gente está escrevendo o nosso nome lá no memorial do céu, na vaga de grandes coisas, candidato a grandes coisas. Só é candidato a grandes coisas quem faz coisas pequenas com excelência, com amor, querido. Somente. Aleluia, pode aplaudir o nome do Senhor, se é para Ele. Aleluia. Uau. O pregador nunca consegue cumprir o seu horário, meu Deus. Eu vou falar aqui então, só vou falar. 2, possivelmente você passará pela rejeição e pelo esquecimento. Só coisa maneira que eu estou te falando desse caminho que Deus tem para você. Até agora só coisa maneira. Possivelmente você passará pela rejeição e pelo esquecimento. O pai de Jessé esqueceu de Davi. Alguns teólogos dizem que porque Davi nem era filho legítimo, Davi era filho de uma situação lá que Jessé teve. Então Davi nem era contado. Davi depois escreve um salmo dizendo: em pecado me concebeu a minha mãe. Então tem uma linha teológica que diz que Davi nem era filho de pai e mãe, era só de Jessé. Por isso que Jessé falou: não, filho mesmo são esses aqui. Aí quando não teve mais opção, tenho Davi. Então, nesse caminho que Deus tem para você, possivelmente, você vai ter que enfrentar a rejeição e talvez o esquecimento. Terceiro, para a gente ganhar tempo, eu tirei algumas coisas para falar, mas eu vou pular para o terceiro aqui. Mais um desafio que haverá no caminho que o Senhor tem para você: você será
julgado, viu? Mais um aí legal para você. Você será julgado. Davi foi levar um queijo para os irmãos dele lá no campo de batalha. Ele foi servir aos irmãos. E o irmão dele começou a julgar. O que você veio fazer aqui? Você é isso, você é aquilo, você está querendo aparecer, né? O cara foi fazer uma coisa boa e julgaram ele, acharam que ele estava fazendo uma coisa negativa, uma coisa errada. Possivelmente, no caminho que Deus tem para você, algumas pessoas vão te julgar. Mas agora, eu quero falar de 3 bênçãos que estão nesse caminho. Fala comigo assim, ufa, não tem só coisa ruim. Tem coisa boa, 3 bênçãos para quem se propõe a andar no caminho que o Senhor projetou, planejou para você. Primeiro, você conhecerá o Senhor de uma forma íntima, como poucos conhecem. Como poucos conhecem. O caminho que Deus tem para você é um caminho de intimidade com Ele, querido, onde você vai conhecer. As pessoas conheciam muita coisa sobre Davi quando foram apresentar Davi para Saul. Eles disseram, olha, é um ruivozinho, baixinho, o cara é impetuoso, o cara é isso, não sei o que lá, boa aparência, e o Senhor é com ele. As pessoas sabiam que Davi andava com Deus e que o Senhor era com ele. Querido, podem achar que teu cabelo louro não está legal, pode achar que teu cabelo enrolado não é maneiro, pode achar qualquer coisa de você, mas se você andar no caminho que o Senhor tem, uma coisa as pessoas não vão poder negar: o Senhor é com você, o Senhor é contigo. Eles vão perceber sinais do favor do Senhor na tua vida, eles vão perceber traços da graça e da glória de Deus em você, querido. Vou perceber, meu amado. Não tem jeito. Eu que ando em muitas igrejas, eu vou em algumas assembleias, e a assembleia tem um jeito de um culto deles, que é aquele negócio da oportunidade, e às vezes eu fico prestando atenção nesse negócio. Às vezes chega um irmão fazendo um estardalhaço, e nem fumaça sai. Às vezes chega alguém que ninguém conhece, simplesinho, pega o microfone, cabeça baixa, começa a cantar e fogo cai, a glória vem. Porque mais importante do que querer aparecer para os homens é já ter aparecido para Deus lá no secreto, querido. É ter aparecido para Deus no secreto. Só tem legalidade para estar diante dos homens quem já esteve diante de Deus. Então, nesse caminho, esse caminho que o Senhor tem para você, apesar de todas aquelas 3 coisas que eu falei, esse caminho, você vai conhecer a Deus intimamente, de uma forma que poucos conhecem. Número 2, desse caminho, Deus vai ativar habilidades em você que você desconhecia. Deus vai ativar habilidades em você que você desconhecia, querido. Davi não sabia que ele era um poeta, Davi não sabia que ele era um músico, Davi não sabia que ele era um compositor. Foi no secreto que essas coisas foram descobertas. Foi ali no secreto que ele pegou aquele negócio, falou, o que é isso? É harpa? Deixa eu tentar ver. E aí começou a tocar aquele negócio, começou a pegar gosto, começou a treinar ali no secreto, começou a ser habilidoso na arte de tocar harpa, e falou, poxa, eu vou aliar esse negócio aqui com uma letra, e começou a colocar a letra nas melodias que ele fazia na harpa. Irmão, Deus foi mostrando para Davi habilidades que ele não tinha. Davi chegou para Saul, Davi era um matuto, Davi era um cuidador de ovelhas de 3ª categoria, mas Deus foi forjando o caráter de Davi, mostrou que Davi não era apenas um poeta, um compositor, mostrou que Davi também era um grande guerreiro. Davi foi o maior guerreiro da história de Israel, querido. Há um texto na Bíblia que fala que Davi valia por 1000 dos seus soldados. Olha a força que Davi tinha na batalha. Davi foi o principal guerreiro da história de Israel. Ele desconhecia essa habilidade. Aonde que ele começou a entender que ele tinha essa habilidade? Lá no secreto, quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou o leão. Davi foi o cara mais amado de Israel. Para quem já foi em Israel, eu tive o prazer de ir em Israel. Eu não sei se alguém aqui um dia quer estar em Israel aí. Você vai em Israel, meu irmão. Até hoje, Davi é a figura mais amada da história de Israel, de todos os tempos. De todos os tempos. Não conta Jesus, porque Jesus é para os messiânicos, é para os judeus que é para nós. Mas em Israel, de um modo geral, Davi é a figura mais amada. O cara mais esquecido se tornou o cara mais amado da história de Israel. O esquecido pelo seu pai, o esquecido pelos seus irmãos,
se tornou o cara mais conhecido e mais amado da história de Israel, porque ele não decidiu seguir o caminho da maioria, ele seguiu o caminho que Deus tinha para ele. Ele seguiu o caminho que Deus tinha para ele. Terceiro, os olhos de Deus estarão sobre os que estão no secreto. Você conhece o texto de Jesus falando: se alguém quiser falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com seu pai em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará. Não é isso que Jesus falou? Eu e você teremos de Deus o que de Deus nós buscarmos no secreto, querido. Não haverá nenhuma possibilidade de termos de Deus algo que não seja gerado no secreto, meu amado. Gerado no secreto. Não pule etapas. Não antecipe aquilo que tem um momento certo para acontecer. Não antecipe aquilo que tem um momento certo para acontecer. Imagina uma mulher grávida de 4 meses, fala assim: eu não aguento mais, não aguento essa barriga me incomodando. Vou no hospital, vou abrir, vou tirar, vou começar a cuidar dele logo. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? A mulher se maquiando, maquiou um olho, estou atrasada, vou sair. Vai dar certo esse negócio? Um olho só, maquiando. Meia boca de batom. Imagina. Você está no meio do banho, fala: meu Deus, vou sair, tô com pressa, estou atrasado. Sai no meio do banho. Como Deus te fez. Imagina se vai dar certo esse negócio. Querido, a Bíblia fala que após antecipar da bênção, fim a maldição. Davi soube esperar o tempo certo. Davi esperou e esperou muito. Ele soube esperar o tempo certo. Então olha para quem está perto de você. Dá uma encarada bonita nele, vê se ele está maquiado completamente, ou ela, obviamente, vê se ela está maquiada, em nome de Jesus. E agora ela, vê se ele não está, em nome de Jesus, maquiado. Se tiver, você pode colocar a mão na cabeça dele agora. Olha para ele, olhe para ela, fale assim: ó, não pule etapas, não antecipe aquilo que tem um momento certo para acontecer. Você crê nisso? Você crê nisso, querido? A promoção de Deus vem disfarçada de grandes desafios. A promoção de Deus vem disfarçada de grandes desafios, querido. Não abra mão dos grandes desafios. Por último aqui, me veio agora, não tem nem nada a ver com essa palavra direito, mas olha para quem está perto de você e fala assim: ó, coloque cereja no bolo dos outros, e vão colocar cereja no teu bolo algum dia. Davi cansou de botar cereja no bolo de Saul, meu irmão. Cansou. Davi fazia massa, Davi fazia o recheio, Davi fazia o glacê, Davi fazia tudo para Saul. O nego só batia parabéns para Saul, mas era Davi que fazia, querido. Mas Davi não fazia para Saul. O problema é que a gente faz para os outros achando que é para os outros. Quando você faz para alguém entendendo que é para Deus, a Bíblia fala: quando você fizer algo, faça como se fosse para o Senhor. É o que a palavra diz. Quando você fizer o que você faz, entendendo que o que você faz para Deus, é de Deus que você terá recompensa. Quando você faz para o homem, é o homem que vai te recompensar, se ele for generoso. Mas quando você faz, entendendo que você faz para Deus, é Deus que vai te recompensar. É Deus que vai te recompensar. Eu ouvi essa semana: Deus é responsável pelas crises que Ele gera. Deus é responsável pelas crises que Ele gera. Estava aquela viúva lá, com um filho, prestes a morrer, porque a terra estava passando por uma prova, por uma maldição, estava todo mundo com fome, todo mundo ia morrer de fome. Aquela viúva e o seu filho ia morrer. Deus fala para o profeta: vai na casa de uma viúva, já preparei uma viúva para te sustentar. O profeta pensa: pô, Deus preparou uma viúva rica, né? Uma viúva, filha, viúva de general, sei lá. Foi para tentar encontrar uma viúva rica que pudesse sustentar. Chegou lá, encontrou uma viúva passando por uma crise, qual todo mundo estava passando uma crise, porque a nação tinha pecado. E aí o profeta chega na casa dela e fala assim: ó, você tem o quê? Só essa farinhazinha aí, você vai comer e amanhã você vai morrer? Não. Vai morrer amanhã, morre logo hoje. Tô brincando. Falou: prepara esse bolo. Mas assim, pensa comigo, ele não disse, mas falou assim: ó, você só tem esse negócio para comer e morrer amanhã. Então prepara isso para mim. Ou você está dizendo: morre amanhã para quê? Morre logo hoje, pô. Antecipa, ganha logo um dia nesse negócio aí. Querido, mas o que aconteceu ali? Ela tinha uma crise que não era responsabilidade de Deus.
Mas a partir do momento que o profeta disse, faz esse bolo, faz para mim primeiro. O profeta gerou uma crise ainda maior, não gerou? Ela tinha bolo para um dia, agora não tinha mais para nenhum dia. Mas Deus é responsável pelas crises que Ele gera. Depois que aquela mulher fez para ele o bolo, ela nunca mais teve falta de nada, até que voltasse a se colher naquela terra, até que voltasse a chuva naquela terra. Nunca mais ela teve falta de nada. Deus será responsável pelas crises que Ele gerar na tua vida. Ele mandou você entrar num caminho que está espinhoso. Ele mandou você entrar num caminho que está indo dar no deserto. Ele mandou você entrar num barco que está indo dar no meio de uma tempestade. Fica tranquilo. Ele será responsável pelas crises que Ele gerar na tua vida, querido. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que a gente pudesse expressar essa confiança em Deus. É tão bom poder ver aqui hoje, estar aqui hoje, ver a Vânia, ver o Quinho, ver a Aline. Eu cito eles porque eram pessoas que estavam aqui quando eu cheguei na Pacentar, no ano 2000. E assim como eu, quando cheguei aqui, assim, estava aqui, estava afim de estar aqui, né? Na igreja, fazendo de tudo que fosse possível e necessário fazer, né? Na salinha, adorando, de luz apagada. E hoje, onde Deus tem colocado, colocado com honra, com autoridade, a Vânia, Quinho, Aline, todos aqueles queridos estão ali, Raquel, todos aqueles queridos estão ali. Eles não estão ali por acaso. Não estão ali por acaso. Resolveram seguir o caminho que Deus traçou para eles. Tenho certeza de que choraram algumas vezes, enfrentaram espinhos algumas vezes. Mas Deus tem os levado a pastos verdejantes e águas tranquilas, a lugar de honra. Eu não sei como é que você se sente nesse momento. Talvez você foi tentado a seguir o caminho que a maioria seguiu. Os 3 irmãos mais velhos de Davi seguiram a Saul. E quando Saul sucumbiu, eles sucumbiram junto com Saul. Mas quem escolhe seguir a Deus, nele não há sombra de variação e nem mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é poderoso, Ele é conhecido como rocha inabalável. Foi o que nós cantamos aqui. Ele é rocha inabalável, querido. Quem está nele, estará nele para sempre. Quem estará nele, estará seguro para sempre. Quem está em Deus, estará num alto refúgio para sempre. Davi diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, colocou meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Eu acho isso interessante porque ele diz, Ele me tirou do lodo, me colocou na rocha e firmou os meus passos. Ou seja, Ele cimentou o meu pé na rocha para que eu nunca mais saísse da rocha. Ou seja, quando a gente está em Deus, não há mais possibilidade alguma da gente voltar para o lodo, querido. Ele vai firmar os teus pés na rocha. Ele vai firmar os teus pés na rocha. Decida, faça uma opção pelo caminho do Senhor para a tua vida, querido. Eu quero cantar essa canção que nós cantamos aqui agora. Não preciso cantar uma canção que tenha a ver com a palavra. É só um pretexto para você sair do teu lugar e vir aqui à frente. É só o tempo da canção e a gente vai terminar. Mas eu queria que você viesse confirmar no altar e dizer, Deus, eu escolho o teu caminho, Senhor. Eu escolho. As propostas dos meus amigos da escola, da faculdade, do trabalho são para que eu faça isso, para que eu faça aquilo, mas eu escolho o teu caminho. Ou aqui dentro da igreja mesmo, tem gente se movimentando para fazer outras coisas. Querido, Deus tem um caminho para cada um. Se Deus tem um caminho para você, se você estava sem saber o que fazer, qual a decisão a seguir, querido, opte pelo caminho que o Senhor tem para você. Parece maluquice, parece loucura, mas decida isso. Sabe teu lugar, venha confirmar isso no altar aqui. Eu acredito muito em alianças que são feitas no altar, querido. Eu acredito muito. Sabe teu lugar. Senhor, eu oro por esses meus irmãos que estão aqui na frente, Senhor. Meu Deus, que estão hoje tomando uma decisão de seguir o caminho que o Senhor planejou, projetou e abriu para eles. O Senhor abriu um caminho para eles, para que eles trilhassem nesse caminho, Deus, porque o Senhor sabe.
Deus, a tua palavra diz em Isaías que o Senhor anuncia o fim desde o começo, mas todo o fim passa pelo meio, e o meio é esse caminho, Deus, esse caminho que o Senhor vai trabalhando em nosso coração, em que o Senhor vai nos moldando, em que o Senhor vai aperfeiçoando as nossas habilidades, em que o Senhor vai mostrando em nós habilidades que a gente desconhecia, meu Deus, para um propósito muito maior, para um projeto muito maior. O Senhor não tinha para Davi que ele fosse apenas um pastor de ovelhas, mas foi necessário para Davi começar como pastor de ovelhas. Meu Deus, o Senhor não tinha para Davi apenas ser um músico no palácio de Saul. O Senhor tinha muito mais. O Senhor tinha para Davi o palácio de Saul, mas ele precisou começar como músico do palácio. Que a gente entenda os meios, os processos, que a gente entenda, Deus, que trilhando o teu caminho a gente está sendo acrescentado. Pai, a gente está vivendo e andando de glória em glória no teu caminho. Ajuda esses meus irmãos, Deus, a permanecerem debaixo da tua vontade, da tua direção, seguindo o teu caminho, seguindo o Senhor, que é uma rocha inabalável, seguindo o Senhor, que é um refúgio para aqueles que esperam e confiam em ti, Deus. Eu oro, Deus, e a tua igreja ora nessa noite, desatando a vida dos meus irmãos, tirando toda a amarra deles, meu Deus, para que eles andem pelo caminho que o Senhor tem para a vida deles. Eu oro por aqueles que estão voltando para a tua casa e por aqueles que estão entregando o coração para ti, que o Senhor possa ser o Senhor da vida deles e guiá-los pelo teu caminho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o nome do Senhor. Dê um abraço quem está perto de você aí. Fala, você tomou a melhor decisão, escolheu o caminho que o Senhor tem para você.